Olá, amados, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um encontro com a palavra. Estamos aqui hoje para falar sobre a lição número 9 do nosso trimestre, né? Lembrando que o trimestre está falando sobre vida, morte e eternidade. Estamos aqui fazendo um vislumbre geral sobre a questão da imortalidade da alma, que é uma doutrina antibíblica, mas que desde o Éden, infelizmente, vem fazendo muito sucesso com a humanidade, principalmente a humanidade que não conhece a palavra de Deus. E aí você vai dizer o seguinte, ok, mas há vários textos que corroboram a imortalidade da alma. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar sobre passagens bíblicas controversas, aquelas passagens que parecem que vão nos dar informações defendendo a imortalidade da alma, mas nós vamos aqui nos aprofundar, deixando a própria Bíblia se explicar, e aí a gente vai perceber que não é exatamente isso que essas passagens estão ensinando, ok? Estamos aqui novamente com essa dupla maravilhosa, que é a Rosângela e o Renato. Nós vamos, como sempre, começar com uma oração, então eu vou pedir para a Rosângela fazer a nossa oração inicial, ok? Oremos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que nos dás de poder estudar a tua palavra em liberdade, de poder compartilhar as nossas ideias e também compartilhar a tua verdade. Te pedimos, Senhor Deus, que venhas estar conosco nesse momento, através da presença poderosa do teu Santo Espírito, o mesmo que a inspirou essa palavra, que ele possa nos iluminar nesse momento e também as pessoas que vão nos assistir, para que possamos compreender essas verdades tão fundamentais para os nossos dias. Fica conosco, pedimos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, para a gente começar o nosso bate-papo aqui hoje, é importante a gente sempre entender o seguinte: a Bíblia, ela não foi escrita em português, ela não foi escrita no Brasil, ela não foi escrita há 10 ou 20 anos, né? A Bíblia, ela é um livro que foi escrito ao longo de 1.600 anos, né? Numa cultura completamente diferente da nossa, em outras línguas, né? Então, todas essas barreiras culturais, barreiras geográficas, como o Renato colocou aqui para a gente, elas precisam ser levadas em consideração, né? Então, quando você faz uma tradução, como o doutor Rodrigo Silva sempre gosta de enfatizar, o tradutor é um traidor, né? Como diz em italiano, traduttore traditore. Por quê? Porque cada língua tem as suas idiosincrasias, tem o seu jeito. Por exemplo, em português nós temos a palavra saudade. Como é que você traduz isso para o inglês? Não há uma palavra chamada saudade, né? Como que traduz para o espanhol? Então, esses tradutores vão encontrar modos, vão encontrar palavras para traduzir o sentimento de saudade que há na língua portuguesa, né? Da mesma forma, muitas vezes nós temos que encontrar elementos na nossa língua que traduzam aquilo que foi escrito em hebraico, em grego koiné, que não é o grego atual. Então, tudo isso vai trazendo dificuldades que muitas vezes, na hora da tradução, mostram, ou pelo menos aparentam mostrar uma verdade que não é exatamente o que a Bíblia ensina. Então, o que nós precisamos fazer? Entender o que a Bíblia, de um modo geral, nos informa a respeito disso, e quando um texto específico parece informar algo diferente, ele está, na verdade, nos convidando a mergulhar na sua interpretação, para que dali a gente tire realmente se aquilo está falando algo diferente, se a Bíblia está ensinando algo diferente naquele ponto, o que via de regra não se confirma, né? Ou se ele está corroborando com aquilo que a Bíblia nos ensina, e então você volta a ter a harmonia bíblica, né? Muitos detratores da Bíblia vão dizer que há enormes contradições. Na verdade, quando você se aprofunda com sinceridade, deixando a Bíblia te ensinar e não você ensinar a Bíblia, quando você tem essa postura sincera, você sempre acaba encontrando a harmonia bíblica. Aquele texto que aparentemente está dizendo algo contrário, na verdade está corroborando com tudo aquilo que a Bíblia ensina. Ok? Diga, Renato. Professor Arthur, bom dia. Bom dia. Esse comentário que você colocou inicialmente é muito pertinente e eu acho que vale a pena a gente
gastar um minutinho ou dois aqui, porque a gente tem hoje inúmeras barreiras, vamos falar assim, para a nossa compreensão correta da Bíblia. A primeira que você colocou é a questão do idioma. A nossa Bíblia em português foi traduzida por um padre, João Ferreira de Almeida. Exato. Né? Depois ele se tornou protestante, mas era um padre católico antes. Né? Então, a gente entende, por mais que tenha sido uma tradução direta do latim, ou seja, uma tradução que... Mas é do latim, ainda é próxima. Hoje em dia a gente tem traduções que tem 3 ou 4 passagens de idiomas até chegar na versão. A nossa tradução, assim, gramaticalmente é boa. Mas tem uma questão cultural, por quê? Todo o entendimento teológico prévio católico já foi inserido também no texto bíblico. Com certeza. Tem uma outra questão também, que é de estilo literário, então muitas vezes a gente... não entende um texto porque ele foi escrito de uma maneira como se fazia 3.000 anos atrás. E hoje a gente lê o texto e não consegue entender. E talvez a maior de todas as barreiras seja a barreira cultural. Né? O texto foi escrito em uma cultura muito antiga, né? E a língua também e a forma de pensamento são modelados aí por essa cultura. Só para citar um exemplo, né? Um texto que é corriqueiro. A gente sempre lê alguns textos e acaba passando por alto porque não entende, tem uma barreira da cultura. Mas um texto que é muito comum é quando a gente lê Jesus, que ele está com os discípulos, né, e Pedro fala, Senhor, vamos fazer 3 cabanas. Né? E a gente lê aquilo e segue a leitura. Mas tem um significado muito forte ali, dentro da cultura judaica, estava fazendo uma referência à festa dos tabernáculos, que aponta para o fim do pecado. Né? Então, ali Pedro entendeu que então tinha chegado o fim do pecado, era o reino de Deus sendo estabelecido, e ele falou, Senhor, vamos fazer as cabanas. Dentro de uma cultura judaica, isso é muito forte, é muito evidente essa leitura. Mas para a gente como cristãos, milhares de anos depois, a gente não entende e passa. Perfeito. Então, a mesma coisa acontece, né, nesse tema que a gente está estudando nesse trimestre de imortalidade da alma. Então a gente vai ver vários textos aí, com questões de cultura, de idioma, de estilo, de simbolismo bíblico, no caso do Apocalipse, né? E do contexto também, muito importante. Então, essa semana é um estudo bem interessante. Essa é a proposta que nós temos aqui hoje. Isso que o Renato está falando é importantíssimo, né? A chave hermenêutica, né? Uma expressão que está muito em moda, infelizmente sendo usada de maneira incorreta, mas qual é o segredo de se compreender a Bíblia? Deixar a Bíblia nos explicar. Né? Há uma famosa frase, né? Se você não entendeu o versículo, leia o versículo anterior. Não entendeu? Leia o capítulo. Não entendeu? Leia o livro. Não entendeu? Leia a Bíblia. Quando você tem a visão macro da Bíblia, você passa a compreender o que aquele pequeno versículo estava ensinando, como o Renato nos exemplificou aqui. Né? E também palavras que hoje ganharam outros significados, mas a gente tem que entender o que a Bíblia chama, né, no caso aqui do nosso assunto. O que a Bíblia chama de alma? O que a Bíblia chama de espírito? Será que é o que o povo hoje entende? Se nós formos às ruas e perguntarmos o que é alma, será que elas vão dar uma definição bíblica ou vão dizer aquilo que elas entendem ser por uma série de questões? Nós temos hoje em dia mídia, nós temos filmes, novelas, livros que estão defendendo ideias que não são bíblicas. Então, qual é o nosso trabalho como estudantes da Bíblia? Deixar a Bíblia se explicar, deixar a Bíblia se definir. Se nós sempre fizermos isso, nós não vamos ter problemas com a interpretação. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, né? A gente recebeu essa incumbência do capítulo, da lição número 9, e nós vamos então, com a ajuda do Espírito Santo, porque é sempre Ele que vai nos ajudar nessa obra, a entendermos passagens bíblicas, até mesmo vamos começar com uma parábola, né? E o simples fato de ser uma parábola, muitas vezes a gente tem que entender que uma parábola é uma historinha, né? Ninguém acredita que lobo mau assopra casa, que porquinho constrói casa. Então uma parábola, uma história, ela é às vezes fictícia para trazer um evento, trazer uma lição moral. Então a gente tem que entender tudo isso, deixando a Bíblia se explicar. Ok? E vamos começar então com a lição de domingo sobre a famosa, né, parábola do rico e Lázaro, que muita gente, inclusive até pessoas que ostentam, né, diplomas de teologia, dizem que Jesus está ensinando aqui
a imortalidade da alma, né? Então, essa parábola está lá em Lucas, deixa eu pegar aqui o meu tiozinho, e está lá em Lucas 19 a 31, né? Nós não vamos lê-la, você provavelmente conhece essa parábola, né? Jesus conta a parábola de um rico que vivia regaladamente e de um pobre, um mendigo, que usaríamos esse termo hoje, que chamado Lázaro. Ele vivia às portas esperando se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, né? Ambos morrem e aí Jesus vai usar uma expressão da época, uma compreensão da época, para dizer que o rico foi para o que nós chamaríamos de inferno e Lázaro estaria ali ao seio de Abraão, né? Eu vou fazer uma pequena observação aqui antes de mandar a pergunta para a Rosângela, né? Além de entrar em conflito com tudo que a Bíblia ensina sobre o estado dos mortos, a parábola do rico e Lázaro ainda contém em si mesma algumas incoerências, né? Com certeza. Primeiro, diz que o rico vê ao longe Abraão e Lázaro. Na sequência, ele quer que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e lhe refresque a língua. Por fim, Abraão diz que há um grande abismo entre eles. Então, eles estão perto ou estão longe, né? Será que Jesus Cristo não fez essa aparente incoerência de propósito para mostrar que essa parábola não tem validade doutrinária, né? Outra questão. Como o céu pode ser um lugar de felicidade se os salvos poderão ver os perdidos sofrendo no inferno e até mesmo falar com eles. Lá em Apocalipse você vai encontrar João dizendo que no céu não haverá pranto, nem dor, nem luto, nem morte. Então você já percebe que há uma incongruência bíblica aqui, né? Por fim, se o rico tinha Abraão por pai, por que não o imitou, né? Tanto o teólogo George E. Ladd como a nossa profetisa Ellen White, eles afirmam que Jesus Cristo estava, na verdade, usando as próprias crenças errôneas, né, dos seus ouvintes na época, para que eles se vissem na parábola e percebessem seus erros doutrinários. Posto isso, né, vou perguntar para a professora Rosângela. Rosângela, na parábola do rico e Lázaro, Jesus Cristo está ensinando a imortalidade da alma ou está ensinando que é nesta vida que decidimos nosso destino eterno? Ô Arthur, como você já colocou praticamente, né, tudo que se refere à parábola, como nós falamos no início, uma das coisas mais importantes para o estudo da palavra é o contexto. Então, uma coisa que precisa nos chamar a atenção aqui. No capítulo 16 de Lucas, nós temos Jesus falando contra a avareza. Ele fala sobre aquela parábola do mordomo infiel, ele explica, ele conta toda a história, os fariseus ouvem, e no verso 14, eles zombam de Jesus. É interessante observar isso, porque às vezes as pessoas vão direto nessa parábola do rico Lázaro e não percebem o que está em volta. Que ela está dentro de um contexto. Exatamente, né? dentro do contexto. E o que acontece? Então Jesus ele começa a falar sobre um ponto que não é relacionado à imortalidade da alma. Não era esse o ponto que ele queria. O que ele queria era tocar justamente na ferida dos fariseus. Porque eles eram avarentos, eles só pensavam no dinheiro, e eles estavam zombando de Jesus. Quando ele colocou, eu até convido vocês que leiam a parábola do mordomo infiel, uma parábola bem interessante também. E ali, então, nós vemos, primeiro, que Jesus dá uma resposta a esse comportamento deles. Com certeza, esse é o principal objetivo. O segundo ponto, ele usa uma história que era conhecida. Inclusive, eu li um trecho do pastor Tim, no livro dele que nos acompanha aqui na lição. Ele diz que era uma história do Talmud palestino. Então, ele pega essa história, pega elementos dessa história para poder ensinar uma lição. É como vocês colocaram muito bem aqui. A parábola ela tem sempre como objetivo ensinar. Então, muitas vezes ela se utiliza de elementos que são extremamente fantasiosos, contraditórios, como você bem colocou. Você pensar, por exemplo, num céu e no inferno que estão longe, mas estão perto ao mesmo tempo. Não é? Ou você pensar, por exemplo, que Lázaro, que sofreu muito na sua vida, foi para o céu, mas ele está no seio de Abraão. Mas espera aí, Deus. Por que o pai Abraão? Por que não Deus falando com ele? Então, são coisas que não tem muito sentido quando a gente para analisar. Então, a gente vê que realmente a intenção era ensinar uma lição. Não era pregar uma doutrina, no caso, a imortalidade da alma, que muitas pessoas creem. E o terceiro ponto,
Jesus sempre se referiu à morte como um sono. Sempre. Ele falou, Lázaro, né, no caso do irmão de Maria e Marta, está dormindo. Não se preocupem com a menina, ela dorme. Não é? Sempre ele utilizou esse termo. Ele está dormindo, é o sono da morte. Como ele poderia aqui se colocar de uma forma tão contraditória? Falar coisas que não têm absolutamente nenhuma relação com aquilo que ele mesmo ensinou. Eu até anotei uma coisa aqui para comentar com vocês. É assim, a gente tem que pensar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles nunca vão se contradizer. Jamais. Jamais. E se nós cremos que a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo, não existe contradição. Existe, sim, a tentativa do ser humano de adequar as suas ideias à palavra de Deus. Aí é um outro ponto, que foi o que você colocou também na introdução. A gente tem que sempre analisar a palavra de Deus, não de acordo com a nossa percepção, com a nossa visão, nossa cosmovisão, né, que é uma palavra muito usada também, mas sim de acordo com o que a palavra explica. Então, aqui eu posso dizer assim com toda certeza, Jesus não ensinou imortalidade da alma. Ele realmente queria ensinar uma lição para aqueles fariseus que estavam ali à volta dele, dentro desse grande contexto do ensino das parábolas. Não é? Muito bom. Professora, um ponto que você tocou que é super importante e que ajuda a gente a entrar no contexto correto é o fato de que essa parábola, na verdade, é uma parábola conhecida no mundo oriental. Exatamente. Porque já é parte do Talmud. Fazia parte do Talmud. Então, quando Jesus está falando ali, ele está falando para um público que sabe muito bem que conhecia aquela história. Exato, que não é aquilo ali não é uma história que veio da Torá, do escrito de Moisés ou de Isaías. É uma história secular que está documentada num Talmud. Sim. E outra coisa importante também, e a gente vai ver isso em várias partes, né? É que Deus se comunica da maneira que a gente possa compreender, Entendi, não é? Perfeito. Então, se a gente vê no Velho Testamento, muitas vezes falando que a boca do Senhor o disse, em Isaías 58, Deus tem boca se ele é espírito? Ou então, o braço forte do Senhor, né? Então, a destra. Então, muitas vezes a gente vê Deus tomando atributos humanos e falando da maneira com que a pessoa, o ser humano, possa entender, aquela pessoa que está recebendo a mensagem especificamente, possa entender de maneira clara. Perfeito. Isso. Só mais um detalhe, até anotei aqui, no finalzinho da lição diz que, pelo menos o autor coloca, 3 ensinamentos, né? Então ele fala que o status e o reconhecimento social no presente não são critérios para recompensa divina. Exato. Está mostrando a questão do rico e do Lázaro, né? O destino eterno de cada um é decidido nesta vida. Exatamente. Né? E não pode ser revertido na vida após a morte, porque a oportunidade acabou. Lá em Hebreus fica muito claro isso, né? E eu coloquei um terceiro ponto que eu fiquei pensando, eu falei, olha, o que Jesus mostrou bem claro quando ele diz assim, mesmo que um morto ressuscite, vá lá avisar os seus irmãos, não adianta nada, porque eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a que Bíblia. Jesus quis dizer? A palavra. Então, eu coloquei assim, a palavra é suficiente para nos advertir quanto às nossas escolhas nesta vida. Não há necessidade de nada sobrenatural. Perfeito. Nós temos que nos lembrar disso. Exatamente então, isso. são esses 3 ensinos principais que ficam bem fortalecidos nessa parábola. Perfeitamente. E é isso que Jesus quis ensinar. Exatamente. Como ele sempre fez nas parábolas, ele partia de algo conhecido, como o Renato trouxe, né? Essa era uma história corrente. Para quem não sabe, o Talmud, usando grosso modo, era um comentário bíblico dos rabinos, né? E muitas vezes Jesus se colocou contra, porque era o Talmud que dizia que você não podia fazer isso no sábado, não era a Bíblia, né? Então, quando Jesus se colocava contra isso, ele não estava se colocando contra a lei, ele estava se colocando contra as doutrinas humanas colocadas sobre o sábado. E aqui aconteceu a mesma coisa. Ele não está ensinando imortalidade da alma. Ele está dizendo, olha, é nesta vida que você define. E quando ele fala em ressurreição, é a prova mais cabal de que ele não estava falando de reencarnação, né? Porque reencarnação é a solução satânica para a morte. A reencarnação é a solução divina. Então, quando Jesus fala ressurreição, ele já está colocando por terra qualquer teoria espiritualista, né? Então, quando você mergulha no texto, você entende o verdadeiro sentido. Indo para a lição de segunda-feira, né? Hoje comigo no paraíso. Outra questão, né, que, como o Renato bem colocou, é um problema de tradução, né? Lembrando que a tradução mais conhecida da língua portuguesa, que é a Almeida, né? O padre Almeida
como já acabamos de dizer, era um padre. Então ele tinha uma cosmovisão católica. E na hora de traduzir, muitas vezes surgem palavrinhas ali que não estavam no original e que mudam completamente o sentido do texto. No caso da lição de segunda-feira, estamos falando de Lucas 23, verso 43, né? Ali no contexto da crucifixão, depois que Jesus foi altamente atacado, né, está pregado numa cruz injustamente, os seus próprios discípulos e apóstolos estão ali, puxa, pensamos que ele era o Messias, né? Então ele recebe de um ladrão, né, a palavra de Senhor, né? O ladrão, o famoso ladrão bom, né, se é que isso existe, o que podemos dizer é que ele se arrependeu, né, mas não existe ladrão bom, né? Então ele se arrepende e dá um pito no seu colega, né, que estava lá gritando com Jesus. Ele fala: a gente merece estar aqui, ele não. E aí ele diz para Jesus, né, que ele gostaria muito de ser lembrado quando ele fosse para o paraíso. E aí Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Primeiro ponto, né, primeiro e único ponto que eu vou fazer aqui antes da pergunta para o Renato. Para afirmar que ele e o ladrão estariam naquele mesmo dia no paraíso, Jesus Cristo mesmo precisaria estar lá. E ele não foi para o paraíso naquele dia. Então, Renato, Jesus Cristo foi para o céu no mesmo dia da sua crucifixão? E se não foi, como entender Lucas 23, 43? Lucas 23 é um clássico caso de tradução. Exatamente como você colocou. Bom, Jesus, ele ficou, após a morte dele, ele ficou 3 dias até ressuscitar e ascender para o céu. Então, no mesmo dia, ele já não estaria no paraíso, né? Então, já coloca aí uma variável que compromete esse entendimento, né? Mas uma coisa interessante é a gente olhar a questão do idioma. Acho que a própria lição traz isso. Se olhando simplesmente o grego antigo, e tem um comentário do professor Paroski, que no Brasil é a maior autoridade de grego antigo e uma das maiores no mundo atualmente, tá? Sim. Olhando simplesmente a questão do idioma, você não tem como dizer, né, se esse hoje está antes ou depois. A construção gramatical... Hoje se refere a qual verbo? Né? Exatamente, a construção gramatical não permite. Mas uma análise que ele faz e aí o que a gente comentou, em relação ao contexto. Como que o livro de Lucas, como que o autor, né, Lucas, trata esse tipo de construção? Ele fala, em todas as outras vezes que ele escreve frases parecidas, ele usa dessa maneira. Né? Então, permite a gente entender muito bem que o hoje se refere à fala de Cristo, não ao acontecimento que vai acontecer depois. Exatamente. E aí eu acho que vale só também um parágrafo sobre essa parte do contexto, né? Muitas vezes nós, desde criança, a gente aprende algum verso bíblico para decorar, não é? Mas, na Bíblia, a unidade literária não é o verso, né? Eu não sei, quem teve a oportunidade de ver um rolo da Torá, é muito difícil você encontrar um verso, porque o rolo é de um livro inteiro. Então, se você precisar encontrar uma passagem antes, você tem que procurar antes e já deixar marcada. Senão você não encontra. Né? Então não existe, aliás, não existe separação de capítulos e de versos. Né? Se você quer ler algo, você lê aquele livro. É assim que funciona. Se a gente lê o livro de Lucas, né, pensando na construção do grego, fica bem claro que Lucas está usando sempre aquela forma, né, que o tempo se refere ao verbo que vem antes, e aqui na cruz também o tempo está se referindo ao verbo que vem antes. Se a gente pega só aquele verso, sem entender a ideia de Lucas, e com a barreira do idioma, a gente começa a se complicar. Exato. Né? Então, eu acho que a chave é uma das coisas mais importantes, que é a leitura do contexto. E nesse caso, o contexto considerando o idioma original também. Então, é uma dificuldade. Sistema que o Lucas escolheu para escrever. É isso aí. Com certeza. E aí, amados, quem quiser um pouco mais de informação, além do pastor Wilson Paroski, que é uma das maiores autoridades, o livro dele é estudado não só na Igreja Adventista, como em outras igrejas, tamanha a propriedade intelectual, que inclusive o pastor Paroski pregou aqui recentemente, né? O doutor Rodrigo Silva, também outra autoridade, ele fez a sua tese de mestrado em cima de Lucas 23, 43. E ele mostra escrituristicamente que o sentido correto em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então Jesus estava enfatizando o que para aquele homem que se arrependeu? Eu estou te afirmando agora.
você estará comigo no paraíso. Não foi naquela noite, porque nem o próprio Jesus Cristo esteve aquela noite no paraíso, mas aquele homem teve, olha que coisa maravilhosa, aquele homem teve a instrução do próprio Cristo de que ele estava salvo. Né? Pouquíssimos seres humanos tiveram essa confirmação. Né? De cabeça aqui, eu lembro só de Daniel, que recebeu de Deus a informação de que ele estaria salvo. Este homem também está recebendo naquele momento, ou seja, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou seja, né, mais uma quebra nessa história de que a Bíblia ensina a imortalidade da alma. Ok? Só para a gente ter certeza, né, em João 20, 17, Jesus fala para Maria Madalena, não me toque, porque ainda não fui ao Pai. Ou seja, se no domingo, né, no primeiro dia em que Jesus estava ressurreto, ele não tinha estado com o Pai, como que ele diz para o ladrão que naquela mesma noite eles estariam juntos no paraíso? Então a própria Bíblia mostra o que é que Jesus Cristo quis dizer. Junto com o problema da tradução, nós entendemos então que Jesus disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ok, amados? Caminhando para a nossa lição de terça. Vamos lá. Ela diz, partir e estar com Cristo. Né? Filipenses 1, 21 a 24. Né? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Será que Paulo está dizendo que ele queria morrer e já iria para Cristo, né? O corpo dele ficaria aqui e a alma dele iria para o céu estar com Cristo, né? Uma pequena colocação. Viver uma vida de fidelidade à palavra de Deus é constantemente retratado na Bíblia como fonte de sofrimento, de calúnia, de falsas acusações e, não raro, de martírio também. Basta olhar o que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador. Né? Sofrer continuamente por causa do Evangelho pode, em alguns momentos, levar o ser humano a um desabafo de que talvez fosse melhor morrer a permanecer naquela dor. Rosângela, o apóstolo Paulo acreditava mesmo que assim que morresse estaria com Cristo nos céus? Bom, nós vemos no texto que ele fala de uma forma que para nós talvez, para a nossa cultura, realmente seja difícil para a gente entender as questões dos lapsos de tempo. Quando ele fala sobre morrer e estar com Cristo, a gente tem que pensar no quê? O sono da morte, que o próprio Jesus falou, o sono da morte, ele não... vamos dizer, a morte é um sono sem sonhos, né? Assim que a gente fala. Ela não tem essa noção da passagem de tempo. Então, por exemplo, uma pessoa morre. Para ela, pode ser que Jesus já tenha voltado. Por quê? Porque ela não vai ter a noção. Eu tenho, por exemplo, meus avós morreram há mais de 40 anos. Se eles morreram crendo no Senhor, no momento que eles forem ressuscitados, para eles não vai ter aquela ideia dos 40 anos. Nós vemos isso até no próprio Apocalipse, no milênio, né? Quando fala da primeira ressurreição, a segunda. A impressão que dá é que tudo acontece ao mesmo tempo. E Paulo deixa isso claro, que quando ele fala, olha, eu quero morrer e estar com Cristo, mas ele diz assim, no verso 15 desse mesmo texto de 1 Tessalonicenses 4, diz assim, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. A resposta está aqui. Pronto. Não tem por que a gente ter tanta dúvida. Então ele deixa muito claro que todos nós iremos juntos, não é? Para a eternidade após a volta de Jesus. Então quando ele diz, olha, eu gostaria de morrer e estar com Cristo. Por quê? Poxa, quando a gente para analisar a vida de Paulo, por favor, né? Ele sofreu, acho que tanto quanto Jesus, não é? Talvez até mais, sei lá, não sei. Até pelo tempo de vida, pelo tempo de ministério dele, porque Jesus ficou 3 anos e meio, mas ele ficou muito mais tempo. Então, quando a gente para analisar isso, nós vemos que Paulo já estava começando a ficar cansado. Sim. De tanto sofrimento, de tanto açoite, de tanta perseguição, de tanta oposição, sendo que ele tinha tido um encontro com o próprio Cristo na estrada de Damasco e sabia do que ele estava falando com propriedade. Então nós temos que pensar, qual é a questão central aqui? Não é a imortalidade. Não. A questão é a íntima união com Cristo. Paulo, ele queria o tempo todo, eu quero estar com Jesus. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, não vivo não é por mim, mas
Filho de Deus que morreu, deu a sua vida. Então a questão é a íntima união com Jesus. Quando aqui na lição fala, mas por que Paulo preferia morrer a viver? Então a gente já comentou, todo o sofrimento pelo qual ele passou, todas as dificuldades, todas as lutas. Quando você olha, por exemplo, uma pessoa sofrendo com uma doença, você fala assim, que Deus a descanse, né? Porque ela está sofrendo. E ela vai descansar e vai realmente dormir até que Jesus acorde novamente. Perfeito. Quando ele voltar. Então, eu vejo assim, apesar de ser um texto muitas pessoas falam, nossa, que difícil. Mas eu não vejo dificuldade, por quê? Porque a Bíblia nos ajuda a entender. O contexto, tudo aquilo que Paulo já falou. Como eu disse, esse verso de Tessalonicenses é muito claro. Ele deixa claro, olha, nós, os vivos, não precederemos os que dormem. Os que dormem. Portanto, todos vão juntos. Ninguém vai na frente de ninguém. Não é? Todos vão para a eternidade no mesmo grupo. Né? Inclusive, ele até está dizendo que os que ressuscitarão vão subir primeiro do que os que vão ser transformados. Exatamente. E só um último detalhe que eu li ontem, eu achei interessante, num teólogo chamado Trier, que ele diz assim, Paulo nunca desistiu da sua esperança escatológica de que a imortalidade só seria concedida na segunda vinda. Exato. Ele nunca desistiu disso. Então, nós não temos que ficar realmente criando confusão em cima disso. Mais uma barreira aqui derrubada. Exatamente. E na perspectiva daquele que morre, o evento que acontece imediatamente seguinte é a volta de Jesus. É a ressurreição. Que é, inclusive, o que a Bíblia fala. É um abrir e fechar de olhos. Abrir e fechar de olhos. Descansou. Assim que você abrir os olhos, você estará diante de Jesus Cristo. Esse que é o ponto. Exatamente. Vamos lá, que o tempo está sempre conspirando contra nós. Na lição de quarta, né, outro texto muito usado, né, pregando aos espíritos na prisão. 1 Pedro 3, 18 a 20 diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez, já começa uma informação muito importante aqui, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Por definir, né, o fôlego de vida dado por Deus ao ser humano, a palavra espírito na Bíblia, tem muitas vezes o significado de pessoa. Sim. Anote aí, por exemplo, 1 Coríntios 14, 32, Hebreus 12, 23, 1 João 4, 1. Lá você vai encontrar a palavra espírito definindo pessoa, ok? Da mesma forma, a palavra prisão toma muitas vezes o sentido de pecado, né? Por exemplo, Isaías 42, 7, João 8, 31 a 36. Dentro desse contexto, Renato, o apóstolo Pedro está aqui ensinando que o espírito desencarnado de Jesus pregou aos espíritos desencarnados dos antediluvianos, perdidos quando estava morto na sepultura? É isso que Jesus está ensinando? Arthur, tem 2 palavras-chave que acabam sendo deturpadas, né, por uma questão de tradução, mas também de entendimento prévio, né, que são as palavras espírito ou alma, né, e também a palavra prisão. A palavra espírito é interessante, né, tanto no hebraico, o nefesh no hebraico, quer dizer espírito, alma, mas também quer dizer fôlego, respiração, assoprar, a garganta, tudo que tem a ver com respiração, ou é a palavra nefesh, ou é um derivado de nefesh. Tá? Tudo está relacionado a isso. No grego, é a mesma coisa. Então, para a gente fica mais fácil, porque o grego é pneuma. Então, você, quando fala pneuma, você pensa o quê? No pneu do carro. Que ele tem ar dentro. Né? Ele tem ar dentro. Ou então, uma máquina uma pneumática, que ela funciona com ar. A especialidade médica que cuida dos pulmões. Do pulmão. Pneumologia. Porque é parte de respiração. Exatamente. Então, a gente tem uma palavra que, no contexto bíblico, ela está relacionada com o ato de respirar em si. E quem respira são as pessoas. Exato. Então, como você falou, muitas vezes tem a questão linguística, mas também tem um entendimento prévio que leva, no caso, estamos falando de uma teologia católica, né? Ou seja, da igreja cristã primitiva, ali nos primeiros séculos, principalmente do século III em diante,
que acabou inserindo esse elemento, né? E uma outra palavra também que acaba tendo uma distorção é a palavra prisão, né? Porque está falando de prisão das almas, a gente na nossa cabeça pensa o quê? No inferno. Exato. Né? E algo que aconteceu antes do dilúvio, mas prisão está relacionada diretamente a pecado. A gente Só vê tem na perdido antes do dilúvio, ninguém se perdeu depois, né? Pois é, né? Então, se a gente olhar o texto e deixar o texto falar de uma maneira mais clara, né? Dentro da cosmovisão bíblica, Exato. não da minha cosmovisão. O que acontece muitas vezes é que nosso entendimento já tem Já tá distorções contaminado, prévias. né? Tem uma contaminação prévia que vem, no português, vem de uma tradução feita por um padre. Tá? Como eu falei, a tradução na parte gramatical é excelente da Bíblia portuguesa, mas muitas vezes a gente encontra um viés. A gente encontra um viés muito nessa questão de mortalidade da alma. Então, se a gente juntar esses dois termos, né, o pneuma, o nefesh, que na verdade é respirar, é o fôlego, está falando da pessoa e não de uma alma, de algo imaterial. Muito pelo contrário, está falando de algo material, algo específico. Exato. E também a palavra prisão, que dentro da cosmovisão bíblica tem um contexto claro de pecado, né, no sentido que nós somos aprisionados pelo pecado, fica claro que o que está falando aqui Pedro, né, que a palavra foi pregada para os antediluvianos. Através de Noé. E quem pregou? Porque está falando que Jesus pregou? Sim. Na verdade, No a gente vê espírito, o Espírito de Cristo estava sendo... foi pregada com esse Noé, sentido. através da ajuda do Espírito Santo, né? Exato, exato. Assim como a gente vê outros pregadores também pregando numa função messiânica. Sem Né? dúvida. A gente vê Jonas, por exemplo, levando a palavra a um povo que era ímpio. Então, Exato. Jonas também Pregou cumpriu um os papel espíritos em messiânico. prisão. Também pregou aos espíritos em prisão. Exatamente. E assim a gente vê em vários profetas, vários pregadores. Perfeito. Amados, para a gente finalizar, na lição de quinta-feira, né, almas debaixo do altar. Está se referindo a Apocalipse, capítulo 6, verso 9, né, o contexto da abertura do quinto selo, né, depois dos 4 selos serem os famosos cavaleiros do Apocalipse, né? Apocalipse 6:9. Quando ele, né, Jesus, abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. 2 perguntas bem rápidas para a gente finalizar. Rosângela, segundo Gênesis 2:7, qual é o significado de alma na Bíblia? Alma na Bíblia é uma equação muito simples. Somar 2 elementos para dar um outro. Pó da terra, fôlego de vida, igual a alma. Só. Não Ponto. tem outra definição. E aqui uma coisa só que quero chamar a atenção, não sei que o nosso tempo está correndo, é a questão do altar. Então elas estão embaixo de que altar? Fica muito claro que é o altar de sacrifício, porque elas foram sacrificadas, elas foram mortas por amor à palavra de Deus. Se é um altar de sacrifício, olha um detalhe que é muito interessante da gente observar. O altar de sacrifício ficava fora do templo. Ele não ficava dentro. O altar de incenso, sim. E muitos querem colocar até como altar de incenso. Mas não, ele ficava fora. Se ele ficava fora, essas almas estão na terra. Elas estão aqui. Na verdade, é uma metáfora muito bem colocada aqui para mostrar. Olha, do mesmo jeito que Deus falou, o sangue de Abel está clamando a mim. Caim, o que você fez? É a mesma coisa. Depois você tem, se não me engano, acho que em Hebreus também, ele fala, o sangue de Abel fala. Metáfora. Linguagem simbólica, não tem o que discutir. Pó da terra, fôlego de vida igual a alma. Ponto final. A gente tem uma alma ou a gente é uma alma? A gente é uma alma vivente. É isso, amados. É isso que a Bíblia ensina. Nós nefesh. somos. É o nefesh, o Renato fôlego. acabou de falar. Exatamente. É isso aí. Né? Então a gente precisa entender sempre isso. Na Bíblia, alma é pessoa. Sim. Nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. Né? Lá diz assim, e o homem se tornou alma vivente. Isso, não diz que ele recebeu uma alma. Ele se tornou uma alma, que é o nefesh e o pneuma em grego. Né? A gente vê um texto falando no Velho Testamento, toda alma que pecar certamente morrerá. Perfeito. Está falando, a alma é uma pessoa. Exato. Né? A alma é pessoa, ao contrário do que a gente aprende, por exemplo, em novelas, né, em filmes, em livros por aí.
Alma é pessoa. Não existe na Bíblia nada que se desprende de nós após a morte. Isso aí. Né? É o contrário da equação. Pó mais fôlego de vida, alma vivente. Quando ela morre, o que acontece? O fôlego volta para Deus, o pó volta para a terra e vai aguardar a ressurreição. Né? Ou a primeira, se entregou a vida a Jesus, ou a segunda, se não entregou. Né? E para a gente finalizar, Renato, segundo Romanos 12, 19, por que essas pessoas clamam a Deus para que Ele as vingue? Esse é um texto também que, quando a gente lê ele dentro de um contexto mais amplo, fica claro. Né? Primeiro a gente tem que entender que essa questão da vingança, né, tem que ser colocada de uma maneira correta. Né? Muitas vezes a gente vê ali no Velho Testamento Deus atuando como um vingador, né, que também tem uma palavra específica, um papel específico também no hebraico. Então tem uma questão da cultura e da palavra que estão sendo utilizadas para fazer alusão a essa questão da vingança de Deus. Né? O dia da retribuição, o grande dia do Senhor, essas expressões, naquele dia que a gente vê muito na Bíblia, está falando ao grande dia da retribuição de Deus. Então, quando a gente está falando de uma vingança de Deus, né, estamos se referindo simplesmente ao dia que Deus vai estabelecer a justiça. É isso. E a justiça de Deus é o quê? É colocar fim ao mal e fim à injustiça. Então, se a gente coloca dessa maneira simples, toda essa visão, vamos falar assim, cristã católica, né, que quando está falando de vingança de Deus, tem aquele ar de um Deus terrível, ela desaparece. Que não existe. Não existe. O foco da vingança de Deus, na verdade, é a justiça, é o próprio amor de Deus. Perfeito. Né? É aquele que coloca fim ao mal. Trocando em miúdos, né, o que João está dizendo aqui é que pessoas, seres humanos, que foram martirizados por conta da pregação do Evangelho, estão dizendo: Senhor, sabemos que quando o Senhor vier, todas as coisas vão ser ajustadas. Né? A ira do Cordeiro, o que é a ira do Cordeiro? Né? Pegando uma carona no que o Renato está falando. Deus não se ira como nós nos iramos, Ele vai permitir que cada um colha aquilo que plantou. Essa é a ira do Cordeiro. Né? Um Deus de amor que vai querer acabar com o mal. E Ele vai dizer: olha, quem escolheu fazer as coisas da maneira como eu instruí, colherá bons frutos. Os que não, colherão maus frutos. É simplesmente isso. São seres humanos que deram a sua vida pelo Evangelho, colocando mais uma vez tudo nas mãos de Deus, que é o que a Bíblia nos convida a fazer. Ok, amados? Esta foi a nossa lição número 9. Né? Eu espero que você tenha compreendido como esses textos de maneira nenhuma ensinam a imortalidade da alma. A Bíblia não ensina a imortalidade natural da alma. Né? Até porque a alma é pessoa, não existe nada que se desprenda de nós. Isso é uma doutrina satânica. Né? Lá no Éden, nós estudamos isso lá na lição número 1, número 2. Né? Lá no Éden tivemos a primeira sessão espírita, infelizmente, e que parece que pegou. Né? Todo mundo hoje em dia defende isso e não é à toa, porque essa talvez seja um dos maiores enganos de Satanás. E nós precisamos, calcados na Bíblia, defender a verdade de que não existe alma no sentido que o Espiritismo ensina, não existe espírito no sentido que o Espiritismo ensina. Né? Alma é pessoa, fôlego é espírito, é o fôlego de vida que Deus nos dá. Esperamos aqui que tenha contribuído muito no seu crescimento espiritual, no seu conhecimento bíblico, e o Renato agora vai fazer uma oração para a gente finalizar o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor, na sua misericórdia, nos deixou revelada a sua palavra e nos deu a capacidade de lermos, de entendermos, Senhor. Pedimos que no decorrer dos demais estudos desse trimestre, o seu Espírito venha abrir nossa mente para o entendimento, venha nos guiar para que compreendamos a tua verdade, o teu amor e possamos nos preparar cada dia mais para o teu reino. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amados. Fiquem com Deus. Em té.
Amém.